Fala pessoal, aqui é o Vini e esse vídeo aqui ele não é uma crítica, ele não é uma análise, ele é só um bate-papo sobre esse filme aqui dos Cavaleiros do Zodíaco, A Grande Batalha dos Deuses, tá? Esse filme é o que eu tenho mais nostalgia, porque eu tinha essa VHS quando eu era criança, então foi o filme de Cavaleiros do Zodíaco que eu mais assisti. E eu quero começar a falar dele e eu quero começar falando dos pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu quero destacar desse filme aqui, e eu quero frisar muito esse ponto, é da trilha sonora. A trilha sonora desse filme é muito foda. Que trilha sonora tem esse filme? Esse filme ele tem alguns momentos em que ele para exaltar a trilha sonora e é muito boa mesmo. Em diversos momentos vocês vão ver que o filme vai puxar ali, vai dar uma parada e vai elevar a trilha sonora e é muito boa mesmo. Outro ponto positivo desse filme, os cavaleiros eles vão para Asgard, né? Eles vão atrás do Yoga. E a ambientação ali, ela passa uma sensação que aquele lugar é um lugar extremamente perigoso para os cavaleiros, que eles não deveriam estar ali. A ambientação é muito boa mesmo, passa essa sensação de perigo e ela tem um destaque ali, além do castelo, ela tem uma estátua do Odin muito legal que aparece durante o filme inteiro. Mas para falar um pouquinho da sinopse do filme, né, entrar aqui um pouco na história do filme, o Yoga está desaparecido, né? Na verdade, o Yoga abre o filme ajudando um guerreiro que está sendo atacado e ele acaba desaparecendo. Nisso, os outros Cavaleiros de Bronze vão até Asgard ali para tentar localizar o Yoga. E lá eles encontram o Durval, que é digamos que é o monarca daquela terra ali, ele é o representante de Odin na terra, e junto com o Durval eles acabam encontrando também os cavaleiros que estão ali, que são os guerreiros deuses, né? São conhecidos como guerreiros deuses. E aí falando um pouco da dublagem, né? Tanto na versão da Gota Mágica, que é a versão antiga da dublagem, que é a que eu tenho mais memória, né? Quanto a versão do Brasil, o Durval, em ambas as versões, ele é dublado pelo Carlos Companini. Se vocês não lembram de nome, ele é o mesmo dublador do Frieza. E eu quero destacar isso aí como um ponto positivo, porque qualquer vilão de anime que tenha a voz do Frieza automaticamente ganha mais imponência. Não, o visual do Durval já é um imponente, assim, tu olha pra ele e vê, não, esse aí com certeza é o vilão do filme. Mas ele ter a voz do Frieza dá um a mais. Com certeza, né, tendo a voz do Frieza, ele fica mais maléfico. Outro ponto que tem que ser destacado, que eu acho que é o grande diferencial desse filme aqui, é o fato do Yoga ele ter uma luta contra o Shiryu, né? O Yoga ele sofreu uma lavagem cerebral pelo Durval, ele deve ter tomado uma técnica tipo um Satã Imperial, algo do gênero, assim, uma técnica parecida. E aí ele tá do lado dos guerreiros deuses, né? Ele se tornou um guerreiro deus ali de Asgard e ele tem uma luta contra o Shiryu. E aí a gente tem essa luta dele contra o Shiryu, que é algo muito interessante, porque não aconteceu, né? No anime clássico a gente não tem essa luta. Então eu acho que é bem interessante ter essa luta aqui. E aí é claro, né? Como é o Yoga que tá do lado, tá sendo controlado, né? Como o Yoga que tá do lado dos vilões, ele acaba sendo derrotado. Mas fica essa margem para discussão aí, se o Yoga não estivesse sendo controlado, eles estivessem lutando ali em pés de igualdade, será que Shiryu ainda assim venceria o Yoga? Dá pra ter essa discussão ainda, né? Não fica uma luta definitiva. Outro ponto interessante sobre a dublagem. Na versão da Gota Mágica, que era a versão que eu tinha na VHS, isso eu lembro que eu já achava estranho na época. Provavelmente quem assistiu essa versão vai lembrar disso aí. Tem um erro na dublagem em que um determinado personagem, o Frey, ele acaba tendo. Eles colocam a voz do Yoga nele, eles erram ali o dublador. E naquela altura da história o Yoga ainda está desaparecido, então gera essa estranheza de tu olhar o personagem. E como eles são meio parecidos, os dois, eu até entendo que tenha tido esse erro na dublagem mesmo. Eles olharam, provavelmente não tinham assistido o filme inteiro, esse aqui é o Yoga, e aí teve esse erro na dublagem. Depois na outra versão foi corrigido, mas na primeira versão tem esse erro em que tu vê um personagem que tu fica com a voz do Yoga e tu fica, nossa, mas é o Yoga ou não é? Mas é o outro personagem que apareceu. E como eu disse, os personagens são meio parecidos, né? Na época eu lembro que em mim causava uma estranheza.
Falando um pouco das outras lutas que tem no filme, né? Esse filme aqui ele comete alguns clichês que os outros filmes também fazem, isso não é exclusivo desse filme aqui. Um deles eu não considero bom, que tipo, eles enfraquecem demais o Shun. Então o Shun ele acaba sendo derrotado muito fácil para ter aquele momento do Ikki chegando e salvando o irmão dele e dando aquela entrada B10 do Ikki, derrotando o cara com muita facilidade. Mas isso não é exclusivo desse filme, né? Acontece nos outros filmes também. Né, então eles acabam enfraquecendo o Shun, né, fazendo o Shun sofrer na luta para ter esse momento do Ikki surgindo. O Sei enfrenta um cavaleiro chamado Loki, né? Ele até derrota ele com uma certa facilidade. Um cavaleiro que usa uns ataques como se fossem uns lobos mordendo. E o Sei ele derrota ele até com uma certa facilidade porque a armadura do Sei termina intacta, né? O que nesses filmes dos Cavaleiros do Zodíaco as armaduras são a primeira coisa a cair em pedaços, né? Mas quando ele luta com o Durval, que aí o Durval sim aparece ser um inimigo extremamente poderoso, a armadura do Seiya com um tapa vira caquinho, né? Outro detalhe interessante na luta do Durval, que é bem legal, é que os outros cavaleiros eles vão surgindo e vão salvando o Seiya, né? O Durval acaba derrotando todos eles ali. Eles vão surgindo aos poucos e acabam tomando os golpes pelo Seiya, ou tem um momento em que o Durval vai sugar o Seiya para uma outra dimensão e o próprio Shun consegue, com a corrente, né, anular a técnica do Durval, fazendo o Seiya voltar. E o Durval ele é um personagem que ele quer criar uma guerra entre os deuses, né? E aí daí vem o nome do filme, né? A Grande Batalha dos Deuses, entre os deuses do santuário e os deuses de Asgard, né? E aí o personagem que é o Frey, que é aquele que eu disse que teve a voz trocada com o dublador do Yoga na versão da Gota Mágica, ele acaba destruindo a estátua de Odin como uma forma de penitência, né, para ver se os deuses perdoam essa transgressão do Durval. E o Durval ele é derrotado da mesma forma ali que é a fórmula de todos esses filmes antigos dos Cavaleiros, né, que é o Seiya vestindo a armadura de Sagitário e aí conseguindo derrotar com bastante facilidade até o Durval depois de vestir a armadura. Outro detalhe importante do final do filme é que depois que o Durval é derrotado, toda a Asgard ela muda, né? Ela começa a ter vegetação, volta a ter vida em Asgard, né? Nasce novamente a Yggdrasil ali, a árvore da vida. Então todo o visual de Asgard depois da derrota do Durval muda completamente. Então aquele visual ameaçador que eu disse que tinha, ele se transforma e vira um lugar todo cheio de vegetação e vida e a gente vê as cenas da estátua de Odin se desfazendo e nascendo flores no lugar onde ela estava ali. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like, um grande abraço e até a próxima.